Já na boa noite aos irmãos, aos amigos, a todos que aqui se encontram. Você também que está em sua casa, no seu trabalho, qualquer outro lugar, também nos assistindo pela internet, porque hoje a internet dá essa facilidade de você estar em algum outro lugar, às vezes no trabalho, às vezes no local de estudo, quando se dá um tempo, às vezes até no ambiente de lazer você consegue estar participando de um culto, de uma reunião de oração. Essa é a modernidade, a internet nos permite isso. Então você pode estar trabalhando, estudando, ou na sua casa, você pode estar conosco. Tenha uma boa noite, Deus também abençoe ricamente a sua vida. Senhora, também muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar conosco, volte mais vezes. Nosso amigo também, prazer imenso revê-lo. Bom ter você conosco mais uma vez. Ele estava sempre às quartas-feiras conosco aí. Que você possa continuar conosco aí. Deus abençoe sempre sua vida. Estávamos sentindo sua falta. E os irmãos aqui se encontram também nessa quarta-feira, como o irmão Ayrton falou, que venceram o frio. Estão aqui para adorar ao Senhor conosco. Vamos ficar de pé nesse momento? Está caminhando, os estudos no livro de Lucas, ele continua sendo Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, iremos ler do versículo 39 ao 43. Lucas 23, o 39 ao 43, e hoje a gente vai estar pensando nesse texto baseado no seguinte assunto: o Deus que nos garante um lugar ao seu lado na eternidade. Eu que os irmãos já encontraram, está na projeção ali também. Então, leamos todos juntos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus abençoe. Deus fale ao coração de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado porque estamos mais uma vez em sua casa. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui ouvindo a sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que já fizemos aqui. Obrigado por tudo aquilo que nós já participamos desse momento. E que o Senhor continue nos conduzindo. Que o Senhor continue a falar com cada um de nós. Ó Pai amado, venha ser com nossos queridos irmãos que estão aqui, os que nos acompanham pela internet. Que o Senhor venha ser com cada um. Venha ser com a tua igreja, o pastor Eduardo Gomes, à frente desse ministério, os irmãos que o ajudam. Ó Pai amado, a nossa comunidade, os membros dessa igreja, que o Senhor possa estar cuidando e conduzindo a cada um de nós. Ó Senhor amado, queremos te agradecer de maneira muito especial pela vida de Elaine Alves. Ó Deus amado, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida de Elaine. Muito obrigado pelo que o Senhor tem trabalhado na vida dela. Que o Senhor possa continuar a trabalhar na vida, na sua recuperação. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo. Assim oramos, confiados, no nome santo e poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive, reina e reinará em nossas vidas, em nossos corações,
hoje e sempre. Amém. Os irmãos e amigos podem se assentar. Como se tem na oração, né? A Elaine, aquela jovem que a gente sempre tem tempo de oração por ela, ela ficou entubada há quase um mês pela questão do Covid. Hoje ela está se recuperando, revezando entre alguns momentos na ventilação artificial, outros momentos na respiração natural, e creemos que logo, logo ela estará em casa. Esse foi um grande milagre que o Senhor tem feito na vida dela. Então, a família agradece as orações da igreja, agradece aos irmãos. O Deus que nos garante um lugar ao seu lado na eternidade. Nós, por termos uma vida que Deus nos dá, nós temos um sentimento que é a alegria. Nós somos alegres. Nós precisamos estar alegres por aquilo que nós recebemos do Senhor. E nós só podemos receber algo do Senhor porque nós temos a vida. Os nossos atos que nós desenvolvemos aqui, eles só se tornam uma realidade por conta da vida que temos. Tudo aquilo que ocorre conosco só é possível porque nós temos uma vida, nós recebemos de Deus uma vida. E a nossa vida é marcada por lutas. Todos nós aqui passamos por lutas. Enquanto nós aqui estivermos, iremos passar por lutas, iremos passar por grandes problemas, iremos ter as nossas dificuldades. E as lutas pelas quais passamos fazem parte, elas ocorrem pelo processo natural da vida. E por esse motivo, nós não estamos isentos de lutas e problemas ao longo da nossa caminhada nesse mundo. Há pessoas que passam por lutas muito grandes. Há pessoas que enfrentam problemas grandiosos. Eu não sei os irmãos, mas às vezes a gente lê, a gente ouve, a gente atende pessoas que elas começam a contar o que elas passam, que elas começam a falar daquilo que elas enfrentam, e você fica ali ouvindo, você fica ali pensando como é que essa pessoa consegue passar por essa situação. Como é que essa pessoa consegue passar por aquilo que ela tem passado? Como é que ela tem conseguido enfrentar aquilo que ela tem enfrentado? E muitas vezes nós não temos uma resposta para dar, uma resposta para mostrar para a pessoa mediante a situação pela qual ela está passando. É tudo muito complicado, é tudo muito complexo. E muitas das vezes nós não vemos saída. E interessante que hoje em dia nós vemos pessoas passando por algumas questões e podemos perceber que uma psicologia é importante. Uma psicologia tem sido importante, ela está executando, realizando um excelente trabalho no que diz respeito à nossa mente, em relação às nossas emoções, e trabalho realizado por psicólogos, por psiquiatras, porque se faz necessário, se faz muito necessário algumas vezes, passar por um processo de terapia, passar por um processo de análise, tomar um medicamento receitado por um psiquiatra,
E tratar as nossas emoções, meus irmãos, nos garante um bom retorno em relação ao nosso estado emocional e também ao nosso estado físico, pois muitos problemas pelos quais nós passamos são simplesmente a resposta do nosso corpo que o nosso organismo dá em meio às questões emocionais, em meio aos nossos problemas emocionais. Muitas vezes o nosso corpo está simplesmente respondendo ao que está ocorrendo com as nossas emoções. Então, meu irmão, minha irmã, quando for necessário, procure sim um psicólogo. Se ele te caminhar para um psiquiatra, vá. Vamos perder esse preconceito que ainda bem que tem sido deixado de lado, que psicólogo, psiquiatra, coisa para maluco, não é. Muitas pessoas que precisam têm ido e têm sido muito abençoadas por conta dessa ajuda profissional. Enquanto nós estivermos nesse mundo, iremos passar por problemas e eles só irão cessar na eternidade. Isto é, se a nossa eternidade for ao lado de Jesus. Porque essa é uma possibilidade, essa é uma realidade. Estamos falando aqui nessa noite sobre o Deus que nos garante um lugar ao seu lado na eternidade. E o versículo que lemos trata aqui algumas questões sobre esse lugar, sobre essa eternidade. A primeira questão, o primeiro ensinamento que o texto nos mostra é o seguinte: a eternidade ao lado de Jesus não é uma conquista humana. O que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é aquilo que fazemos que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que nós realizamos que ofende a Deus. O pecado é aquilo que nós fazemos que vai contra o que Deus estabeleceu para a nossa vida. O pecado, ele traz consequências. O pecado traz separação entre Deus e o homem, pelo seguinte motivo: um Deus santo não se relaciona com o homem pecador. Essa separação condenou a humanidade à separação eterna de Deus. O homem está, por conta do pecado, separado de Deus. O homem está, por conta do pecado, longe de Deus. O homem não pode se salvar sozinho. Não pode. O homem não pode, pelos seus méritos, se salvar. A Bíblia fala que a salvação não é conquistada pelo mérito humano. A salvação não é uma escolha do homem. A eternidade ao lado de Jesus não é uma conquista humana. A eternidade ao lado de Jesus não é fruto do mérito humano. A eternidade ao lado de Jesus não ocorre porque o homem pura e simplesmente quis ser salvo. A eternidade é garantida por Deus por conta do ato de Jesus na cruz. A nossa eternidade, ela se torna uma realidade porque Cristo se entregou na cruz em
nosso favor. A nossa salvação é uma realidade por conta de Jesus. A eternidade que nós teremos ao lado de Jesus ocorreu por conta da iniciativa divina. No texto que nós lemos aqui, temos 2 ladrões, 2 homens estão ao lado de Jesus na cruz. Os irmãos conhecem todo o contexto. Cristo é traído por Judas, Cristo é levado, Cristo é julgado. Os homens, a multidão, escolhe Barrabás e Cristo está ali na cruz, ao lado de 2 malfeitores. E um zomba, um diz assim: mas você não é o Cristo? Então, desce daí, salva a você mesmo e leva também a gente junto. Só que um dos ladrões reconhece que Jesus não merecia estar na cruz, mas ele estava na cruz por um motivo muito especial. Ele estava naquela cruz para garantir a minha salvação. Ele estava naquela cruz para garantir a sua salvação. Ele estava naquela cruz para nos conceder o perdão. Ele estava naquela cruz porque somente ele poderia pagar a dívida que o homem contraiu com Deus por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de não seguir o que Deus havia estabelecido para ele. Por esse motivo, Jesus estava na cruz. Por esse motivo, Jesus veio a esse mundo. Por esse motivo, como Paulo fala em Romanos 5, ele veio para nos salvar. Por esse motivo, ele se entregou por nós para nos garantir a salvação, para nos conceder a salvação. Por esse motivo, Cristo veio. Por esse motivo, Cristo morreu. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Somente ele poderia fazer isso. E por que somente ele poderia fazer isso? Porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz que Cristo não pecou. No ato do batismo, Cristo dá testemunho de Jesus Cristo. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu Filho amado, em quem me alegro. Meus irmãos, a eternidade ao lado de Deus ocorre por conta do sacrifício de Jesus, ocorre por conta do amor que Deus tem para cada um de nós. Por esse motivo, o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, por conta do amor de Deus para com cada um de nós, somos convidados à salvação. O homem tem sim a sua iniciativa em aceitar o convite de Jesus, em aceitar e em dizer sim para Jesus, mas o homem
Diz sim, e recebe a salvação, porque ela nos foi proporcionada por Cristo. Porque ela nos foi garantida por Cristo. A eternidade ao lado de Jesus não é uma conquista humana. Nós não somos salvos porque queremos. Nós não somos salvos porque merecemos, mas nós somos salvos porque Cristo sem pecado, porque Cristo enfrentou a cruz em nosso lugar, porque Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, porque Ele enfrentou aquilo que nós deveríamos enfrentar, e por esse motivo nós recebemos a salvação. Por esse motivo, o nosso lugar ao lado de Deus na eternidade é uma realidade por causa de Jesus. Por esse motivo, meu irmão, devemos sempre agradecer a Deus por nos conceder a salvação. Precisamos todos os dias da nossa vida dizer a Deus muito obrigado, porque Ele escolheu nos salvar, porque Ele decidiu nos perdoar, porque Ele decidiu nos dar a vida eterna ao seu lado. E como isso é bom, como isso é especial, como isso é maravilhoso. Por esse motivo, diga a Deus sempre muito obrigado, porque a nossa eternidade não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós temos, não é pela nossa iniciativa, mas é uma iniciativa de Deus, que enviou Jesus para estar na cruz em nosso favor. Essa é a primeira verdade, o primeiro ensino que o texto nos mostra sobre a eternidade ao lado de Jesus. O segundo ensino é o seguinte: a eternidade ao lado de Jesus será no melhor lugar. Graças a Deus, a ciência e a vacinação em massa, os efeitos da Covid-19 têm diminuído bastante. Nós podemos ver, na Europa, estádios já com 100% da sua capacidade. Nós podemos ver na Europa já as pessoas sem máscara. Enquanto a população fosse vacinando, a gente tem visto a média móvel de morte diminuir bastante aqui no Brasil, alguns eventos já acontecendo, mas ainda com algumas restrições. E a tendência é que em 2022 possamos voltar à normalidade, voltando a realizar diversas atividades, voltando a fazer algumas coisas que nós fazíamos anteriormente, até como igreja em si. Os irmãos não imaginam como eu e Ivani temos que todo domingo ouvir a juventude perguntando se vai ter acampamento 2022, já pensando, eles vêm com as ideias que só eles têm. Eles falam que tem que ser uma semana de acampamento, que tem que ser não sei quantos dias, tem que ser, disseram 2 acampamentos por ano, porque eles não imaginam, Ivani, o trabalho, o custo que dá fazer isso tudo, Mas, então é porque nós ficamos um bom tempo sem poder fazer muita coisa. Os irmãos ficaram um bom tempo sem poder ter atividades, exemplo, sem poder ir na casa de pessoas, sem poder realizar eventos com as pessoas que os irmãos amam, sem poder receber, na totalidade, as pessoas que nós gostamos de estar, todos nós juntos, como por exemplo os cultos nos lares que nós
realizávamos, os cultos ao ar livre, então a tendência é que em 2022 as coisas possam voltar ao seu normal. E todos nós, gostamos de sair, de ir para diversos lugares, e sempre nós gostamos de ir aos melhores lugares. Sempre gostamos de ir aos lugares em que nós somos felizes. E, da mesma maneira que nós gostamos de ir nos melhores lugares, nessa vida aqui, devemos procurar estar no melhor lugar na eternidade. A eternidade, ao lado de Jesus, será no melhor lugar. E essa verdade nos mostra que há uma eternidade. Há a realidade da eternidade em um lugar muito ruim. Na verdade, esse será o pior lugar em que uma pessoa pode estar. Há lugares ruins aqui, vários lugares. Há lugares complicados de se estar aqui nesse mundo, sim. Mas a realidade da eternidade sem Jesus, a realidade da eternidade sem a presença eterna de Jesus, é a pior realidade que uma pessoa pode ter. Uma eternidade sem Jesus, o lugar da eternidade em que Jesus não estará, é o pior lugar que haverá. Os piores lugares desse mundo não se comparam ao lugar de uma eternidade sem a presença de Jesus. No texto, um dos ladrões na cruz teve essa consciência e procurou por Jesus para garantir a sua eternidade no melhor lugar. Ele que estava sofrendo ao lado de Jesus, reconheceu que valeria a pena passar a eternidade ao lado de Jesus. Ele desejou estar ao lado de Jesus no melhor lugar e recebeu de Jesus uma resposta positiva. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo fala: você vai estar comigo, com certeza, no paraíso. O paraíso prometido por Jesus é uma extensão do reino de Deus. Ele é o melhor lugar em que iremos passar a nossa eternidade. Esse é o melhor lugar porque é um lugar de paz. Esse é o melhor lugar porque é um lugar de alegria. Esse é o melhor lugar porque nesse lugar não irá haver nem choro e nem dor. Esse é o melhor lugar porque lá não irá existir mais a morte. Não irá existir. Esse é um lugar maravilhoso, como diz lá o hino 422 da harpa cristã, nossos irmãos assembleanos: no céu não entra pecado. É um belo hino. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As lutas da vida terrestre não podem a glória ocultar. Não pode o reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar.
irei nessa linda cidade, Jesus foi preparar-vos lugar. É um belo hino, mas nós também temos belos hinos, que eu estou cristão também, o hino clássico, a bela cidade, pois metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Céu, lindo céu. Ao hino também, tudo feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir, e com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. É um lugar excelente, é um lugar maravilhoso. A eternidade ao lado de Jesus é uma grande promessa para cada um de nós. E por conta dessa promessa, muito ao longo da história, estão colocando a sua vida à disposição de Jesus. Estão servindo a Jesus. E muitos estão perdendo a sua vida aqui, desde ao longo da história. Há um lugar na cidade de Roma, na Itália, chamado Coliseu. O Coliseu era o local onde os cristãos que não negavam a sua fé eram colocados para serem perseguidos por leões. E eles eram comidos por esses leões. Ao longo da história, muitos irmãos nossos têm morrido. Missionários, a gente faz o evento da igreja perseguida e vê como até hoje a igreja, os cristãos são perseguidos. Muitos pagaram e ainda pagam com a sua vida o preço de servir a Jesus. Isso mostra, meus irmãos, que seguir a Jesus vale muito a pena. Em um mundo onde há muitas dúvidas, em um mundo onde há muitas incertezas, em um mundo onde há muitos questionamentos, a eternidade ao lado de Jesus é uma realidade. Precisamos entender que a nossa vida é de Jesus. Devemos procurar sempre viver de acordo com os seus mandamentos, não para pagar, meus irmãos, o que Cristo fez por nós, pois isso é impossível. Nenhum ato nosso, nenhuma atitude nossa, nada do que nós iremos fazer, nada do que nós pudermos fazer, vai poder pagar o que Cristo fez por mim e por você. Mas nós precisamos caminhar ao lado de Cristo para que a nossa vida possa ser uma caminhada em que nós iremos viver e vencer as lutas do nosso dia a dia até a nossa chegada gloriosa para passarmos a eternidade no lugar que para nós foi preparado por Jesus. Vamos, meus irmãos, viver a nossa vida sabendo que a nossa realidade nesse mundo, que às vezes é muito dura. Nós lemos aqui Romanos 8, 18, porque eu estou certo que as aflições do presente tempo não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Tudo vai passar. Tudo que um dia nós passamos aqui, os problemas que nós temos aqui são diversos. Na família, em casa, no trabalho, na igreja. As enfermidades que nós temos aqui, e como é complicado lutar com uma enfermidade. O tempo vai passando e você às vezes não consegue mais andar como andava antes, correr como corria antes, pensar como pensava antes, mexer os braços e as pernas como pensava antes, se lembrar das coisas que você não se lembrava antes.
mas é bom saber que um dia, nós que aqui temos dificuldade para andar, para correr, para pensar, para falar, nós iremos estar sem problema de saúde, sem problema de família, sem problema de briga. E o mais importante de tudo isso, nós estaremos com Jesus, no lugar que Ele preparou para cada um de nós. E como diz a sua palavra, assim como Ele é, nós o veremos. Porque, como nós cantamos, hino 509, hei de ver meu Redentor, redimindo junto dele, eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Que nós possamos, de fato, ter essa certeza. Que nós possamos, de fato, crer que nós vamos estar ao lado de Jesus. Porque nós iremos receber dele a coroa da vida por conta da nossa fidelidade. O nosso maior desejo deve ser esse: viver a nossa eternidade ao lado de Jesus, no lugar que Ele preparou para nós. Lugar esse que não é conquistado pelo nosso mérito. Lugar esse que não é conquistado por conta do que nós podemos fazer. Lugar esse que será o melhor lugar. Deus assim nos abençoe. Amém? Bom, Wellington.